Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Hoje eu vou reagir a uma petição inicial, uma peça enviada por um seguidor lá do Instagram. E olha, fique até o fim, porque eu vou dar uma dica muito bacana, tem a ver com uma recomendação do CNJ que muitos advogados não conhecem. Fique até o fim, depois da vinheta a gente começa. Então vamos lá, vou reagir hoje a uma petição inicial enviada por um seguidor lá do Instagram. O vídeo está muito legal. Vou falar, como eu disse no início, sobre uma recomendação do CNJ que muitos advogados e advogadas não conhecem. E vamos direto ao ponto, gente, sem enrolaceira. Vamos lá então, vou abrir aqui a peça. Vamos lá, olha só. Ao juízo da Vara Civil da Comarca de, pode ser ao juízo ou só juízo. Ver rapidamente ali o preâmbulo. Tal brasileira, solteira, servidora pública federal, portadora do RG número e inscrita no CPF, número não, inscrita no CPF sob o número. Residente domiciliada na avenida tal, CEP, vem por seu procurador, muito bem, procurador, não advogado, né? Procurador, mandato anexo, não precisa desse mandato anexo, tá? Com endereço profissional na avenida tal, com fundamento nos artigos 318 e 319 do Código de Processo Civil, muito bem. O advogado aqui fundamentou a petição, né? Fundamentou processualmente a petição. Nesse espaço aqui, ó, você não pode colocar artigos do direito material. Muito advogado faz isso é um erro, hein? Artigos do direito material você colocará onde? Lá nos fundamentos jurídicos. Propor ação indenizatória. Olha, propor ação indenizatória, eu posso escrever assim? Posso. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque a gente sabe que apenas no procedimento especial as ações são nominadas, né? Então a gente tem ali ação de consignação em pagamento, ação de exigir contas, né? Ação possessória. Se tratar, por exemplo, de uma ação possessória, não há dúvidas de que está correto escrever ali propor ação possessória. Mas ali, nesse caso aqui do seguidor dessa peça, é uma ação que corre pelo procedimento comum, né? Então, o correto, tecnicamente, seria escrever, propor ação de conhecimento pelo procedimento comum. Mas não há nenhum mal em escrever ação indenizatória, porque isso aí já é uma praxe jurídica. E quer saber mais? O assessor gosta quando ele vê, assim, logo de cara, que se trata de uma ação indenizatória, ação de compensação por danos morais. Ele gosta de saber, botar o olho na peça e saber o que é que ele espera, né? Então, nada de errado, ação indenizatória contra tal LTDA, aqui esqueceu do pontinho, né? Esqueceu do ponto. LTDA, ponto, vírgula depois. Sociedade empresária sob a forma de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ número, sob o número, né? Estabelecida na avenida, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Terminou com ponto, terminou bonitinho, isso mesmo, né? Não usem dois pontos aqui não, porque dois pontos polui a peça. Síntese da pretensão. Ó, o advogado aqui fez uma síntese. Uma síntese da pretensão. Uma síntese meio grandinha, né? Mas, porque depois ele vem, só deixa eu conferir aqui. Depois ele vem com dos fatos. Síntese grandinha, tá? Fazer um síntese é uma síntese menorzinha, gente, tá? A autora ajuizou ação revisional contra a incorporadora ré, responsável pelo empreendimento imobiliário que adquiriu na planta, na qual alegou, na qual o quê? Na planta? Na ação, né? Na ação. Ó. Na qual alegou a abusividade da cláusula que fixou o prazo de entrega da obra por violação ao tema sem o N, hein? Tema 996 do STJ. Sem um N ponto, então, do STJ. Todavia, após fixação de nova data de entrega em 25 de maio de 2023, com prazo de tolerância de 180 dias, por decisão judicial transitada de julgado, o imóvel só foi... Deixa eu só entender.
Todavia, após fixação de nova data de entrega, com prazo e tolerância, por decisão judicial transitada em julgado, o imóvel só foi disponibilizado em... Esse por decisão judicial transitada em julgado, hein? A decisão deu esse prazo? Não entendi direito. O imóvel só foi disponibilizado em 6 de abril de 2024, 6 de abril, sem o zero antes, legal. Esse atraso de 136 dias enseja a aplicação da cláusula penal moratória prevista no contrato, que prevê indenização de 1% ao mês sobre o valor pago. Prorata de... Em itálico, né? Em itálico. Totalizando tal. É sustentada a presunção do prejuízo. É sustentada onde, gente? E começa dizendo que a ação... A autora ajuizou a ação revisional, né? É sustentada na ação revisional agora? O que que... Tá enrolado, hein? É sustentada a presunção do prejuízo, visto que irrelevante se houve necessidade de pagamento de aluguel no período. Visto que é irrelevante. Para ficar mais claro. Fundamenta-se a pretensão no artigo, a pretensão de agora ou da revisional? No artigo 43A da lei número... sem essa vírgula. Em precedente do Superior Tribunal de Justiça. Tema sem o N ponto. E resp. Número. Tá. Ao final é requerida, pelo jeito, é requerida agora, né? Nessa ação. A condenação ao pagamento da indenização, a condenação da ré, se for o caso, deixa as coisas claras. A condenação da ré ao pagamento da indenização com atualização monetária desde cada desembolso e juros da citação. A inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo. E o arbitramento de honorários advocatícios por equidade. Bom, a inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo? O que o advogado está dizendo aqui? Olha, tende a haver a inversão do ônus da prova porque se trata de relação de consumo, mas nem sempre há inversão do ônus da prova quando se trata de relação de consumo. Cuidado, hein? Cuidado. Tá? E o arbitramento de honorários advocatícios por equidade. Vamos lá. Dos fatos. A autora adquiriu o imóvel por meio de instrumento particular de compromisso de venda e compra de unidade autônoma da incorporadora ré, individualizado como residencial tal, bloco, unidade, caixa alta, aqui eu não entendi por quê, com uma vaga de garagem indeterminada. Embora, ó, parágrafos curtos, tem que ser assim mesmo, tá? Parágrafos curtos, isso o assessor gosta. Gente, se você faz um parágrafo gigantesco na sua petição, qualquer peça, tá? Um parágrafo gigante, isso é terrível para a leitura. Então, abra parágrafos com frequência. Essa é a regra na redação de petições em geral. Embora o instrumento tenha fixado o prazo de entrega, este foi vinculado ao contrato de mútuo habitacional, circunstância que incorre em afronta ao tema tal. À vista disso, foi ajuizada a ação revisional que tramitou na primeira vara civil agora, tá, da comarca D, sob o número, com trânsito em julgado, na qual houve o arbitramento de nova data para entrega do bem, 25 de maio de 2023, acrescida do prazo. O que foi acrescida do prazo, hein? Acrescida, data, a data, né? Data. Acrescida do prazo de tolerância de 180 dias. Logo, o termo final de entrega com a tolerância era o dia 21 de novembro de 2023. Contudo, as chaves foram disponibilizadas em 6. Agora colocou 0. Olha, padronize. Lá em cima não colocou o 0 antes do 6. Eu falei que estava legal. Sem o 0 aqui. Folhas. Vou até interromper aqui, ó. Gente, jamais façam isso, tá? Não sei se o seguidor me mandou a peça, meio que um rascunho, e colocou folhas ali com um X, mas eu tenho visto muitas peças em que o advogado escreve assim, ó, conforme sentença de folhas tal, só folhas, FLS ponto,
e fechou parênteses, sem número nenhum. Isso demonstra um desleixo desgraçado, tá? Cuidado. Nunca escreva folhas tal. Que folhas são essas? Folha X? X não é um número, né? Então, cuidado. Pode ser que, no caso aqui, tenha sido um descuido do advogado que me mandou a peça, ter feito assim, mas pode ser também que seja um rascunho. Mas o fato é que eu tenho visto muitas peças assim, ó. Não vou exagerar que todas as peças, né? Mas uma vez por semana a gente encontra peça assim. De modo que a incorporadora ré, ó, incorporadora ré, tá colocando ré, R minúsculo, I minúsculo, corretinho, sem hífen, assim mesmo. Como é que você vai escrever empresa ré? Empresa ré. Tudo minúsculo, sem hífen, sem barra. Separadinho aqui, claro, né? Deve pagar a cláusula penal moratória pelo atraso na conclusão da obra. Uma coisa que eu percebi aqui, hein? Não gostei disso, não. Primeiro, a parte dos fatos. Primeiro, desnecessário total, escrever essa síntese da pretensão aqui, ó. Quando é que você... É legal fazer um resumo dos fatos na petição inicial? Sim, bem legal. O assessor ama isso, hein? Isso eu falo muito nos meus cursos presenciais, trago exemplos e tudo mais. Aliás, na descrição tá link para o meu curso de petição inicial, da contestação e da réplica, e o link para os meus cursos presenciais, hein? Eu falo muito nos meus presenciais, que o assessor ama, é uma coisa que ele gosta muito, é, se deparar com o resumo dos fatos logo no início do campo dos fatos. Agora, você fará esse resumo em um parágrafo, 2 parágrafos, e quando os fatos são difíceis, né? Você tem dificuldade, você, advogado, prevê que o assessor terá dificuldade de compreender ali de imediato os fatos. Nesse caso aqui, não, ó. Primeiro, a síntese da pretensão está enrolada. A gente viu, né? Tá enrolada. E o campo dos fatos é curtinho, é super fácil de entender. Então, tira essa parte aqui, síntese da pretensão. Vai direto nos fatos, fatos curtinhos. Adorei essa parte dos fatos aqui, porque tá curtinha. Ah, a assessora ama isso aqui. Mas, síntese processual, síntese da pretensão, aliás, nada a ver, hein? Tira isso daqui. No caso, não precisa, porque o caso é simples, né? O caso é simples, tá? Tá? E fique até o fim, porque daqui a pouquinho eu vou falar sobre uma recomendação do CNJ que muitos advogados e advogadas não sabem, hein? Vai aparecer nesta peça aqui um estilo de redação que nem sempre é bom. Fique aí, daqui a pouquinho eu falo, lá no finalzinho da peça. Do direito da infração contratual pelo atraso na entrega. Na hipótese de consumo de serviços e produtos da construção civil, presume-se a hipossuficiência técnica e financeira do consumidor, ou equiparado ao consumidor, perante o fornecedor do serviço ou produto, o que é evidente neste caso. A verossimilhança na alegação decorre dos documentos trazidos que estão a demonstrar ter havido defeito visto na prestação de serviço com danos decorrentes. A disposição 7.1 do quadro resumo com hífen, tá? Quadro, hífen, resumo. Do compromisso de compra e venda, prevê cláusula penal moratória na hipótese de descumprimento do prazo de entrega do imóvel. Folhas tal. Nem vou dizer nada, né? Capítulo tal, daí coloca lá do direito da indenização, me cita. Diante do descumprimento do prazo contratual de término da fase de edificação, conforme se identifica no termo de entrega em anexo, não, não é possível. Aqui no caso aqui, acho que é um rascunho mesmo, né? Fazer sempre folhas tal. É aplicável a sanção do parágrafo 2º do artigo tal da lei número, bonitinho, hein? Bonitinho, separadinho aqui. Uma vez que as chaves foram disponibilizadas em 6 de abril de 2024. E citou o artigo de lei. Ah, gente, uma coisa bizarra. É bizarro mesmo, tá? Sei que muitos não gostam que eu falo assim, mas é bizarra. É assim, ó, o advogado citar um artigo de lei, grifar e escrever grifei. Primeiro, para começar, que deve ser G maiúsculo, né? Que tem ponto aqui, ó.
G maiúsculo. Grifou? Claro que grifou, né? Super desnecessário escrever grifei aqui, ó. Por que que é desnecessário? Porque não existe artigo de lei que venha com grifo. Já viram alguma lei lá com negrito? Não, né? Tira isso daqui. É claro que você grifou, tá? Ah, professor, mas o que é que tem? Deixar grifou lá? Tem algum problema? Tem, porque vocês não sabem escrever aqui, ó, no final. Coloca ponto. Aqui é um exemplo clássico, né? Ponto, G minúsculo, depois ponto aqui. Registre-se por oportuno que no julgamento do RESP, olha a padronização lá em cima. Pode voltar ao vídeo que eu lembro muito bem. Ele coloca N ponto e pontinhos aqui, ó. N ponto e pontinhos. 1 ponto, 9 ponto. Ele faz nesse padrão, o advogado aqui. Aqui mudou de ideia. Esse tipo de coisa, de novo, vivo repetindo aqui, vivo repetindo lá no Instagram. O assessor percebe, hein? Muito cuidado. Ah, professor, como é que você gosta? Com N ponto ou com ponto? Ó, na verdade, ambas as formas estão corretas. No próprio site do STJ, lá, né, na jurisprudência, na base de dados de jurisprudência do STJ, é uma bagunça. Ora aparece assim, ora aparece com N ponto, então, tanto faz. O importante é padronizar. Se você gosta da ABNT, saiba que a ABNT traz dessa forma aqui, ó. A ABNT traz dessa forma aqui, tá? Mas tanto faz, desde que você padronize. Tem aluno que pensa assim, o professor Joaci falou que tanto faz. Ah, então tanto faz. Numa parte do texto eu vou escrever de uma forma e na outra parte de outra. Tem lógica nenhuma esse raciocínio aí, né? Afetado como recurso repetitivo, sem esse N, o Superior Tribunal de Justiça definiu a seguinte tese. Transcreveu ali a tese do Superior Tribunal de Justiça. O prejuízo é presumido, independentemente de a autora ter arcado com o pagamento de aluguel no período. Portanto, faz jus ao pagamento. Faz jus? Cuidado. Pelo contexto, a gente sabe quem é que faz jus, né? É a autora faz jus ao pagamento. Mas aqui, ó, o sujeito aqui é o sujeito desinencial, né? O sujeito oculto. Só sintaticamente falando, quem faz jus aqui é o prejuízo, ó. Porque é o sujeito expresso aqui, o prejuízo. Como é que eu faria? Portanto, faz ela jus, portanto, ela faz jus ao pagamento, para deixar claro que mudou o sujeito, sabe? Ao pagamento de indenização mensal, desde a fixação da nova data da conclusão da obra até a data da entrega das chaves, no valor de 1% ao mês do montante total pago pela unidade habitacional. Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP número, ó, aqui já traz N ponto e ponto. Decidiu o quê? Eu já falei algumas vezes, né, gente, que esse tipo de, de escrita, de introdução a um julgado do STJ não é legal fazer, não, tá? O que é legal fazer aí? Olha só, sobre a questão, é parafrasear e colocar entre parênteses o julgado. Ou parafrasear e, na sequência, trazer a ementa. Ó, sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP número, decidiu que, daí simplesmente parece preguiça, né? Escrever com as próprias palavras. Isso que eu acabei de falar sobre parafrasear é importante, sobretudo naqueles casos em que você transcreve ementas. Porque a probabilidade de o assessor, de o julgador ali, pular a ementa é enorme. Agora, se você parafrasear antes dizendo assim, nesse contexto, o STJ já decidiu que tal, 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 com suas próprias palavras, o assessor, o juiz, vai ler ali a ementa para conferir se a sua paráfrase condiz com o julgamento. É muito interessante argumentativamente fazer isso aqui, tá?
Assim, devidamente caracterizada a mora contratual da incorporadora ré, referente ao prazo de conclusão da obra, esta deve ser condenada. Esta quem? A ré, né? Aqui é interessante. O esta retoma a obra, né? Retoma a obra aqui, ó. Mas é claro que a obra não pode ser condenada. Então a gente chama que é uma concordância ideológica. Só pode ser a incorporadora ré. Então tá correto. Esta deve ser condenada a indenizar em 1% do valor efetivamente pago pela autora. O período de atraso perdurou por 186 dias. Considerando que o valor pago pelo imóvel foi D, a sanção por mês de atraso é D, 1%, o que resulta no montante D, prorata, em itálico, tá? Em itálico aqui, ó. Eu tô gostando. O que é que eu gosto dessa peça? Curta, curta. Gente, vou até tirar aqui. Não é o caso dessa peça aqui que eu tô vendo, tá? Mas mesmo que a peça estivesse muito ruim, essa peça tá boa. Mesmo que a peça estivesse muito ruim, só o fato de ser curta, essa peça aí eu acho que tem 5 páginas, já é a glória do assessor. Então, quando vocês aprenderem a fazer peça curta, podem meio que esquecer todo o restante. Peça curta já é bom. Claro que eu estou exagerando aqui. Isso é glória, né? Voltando aqui, ó. Então, objetividade nas petições, qualquer petição. Logo, a multa contratual indenizatória é D, cuja base de cálculo deve ser corrigida pela tabela prática. Tabela prática? Que é isso, né? Tabela prática. Pode ser desconhecimento meu, tá? Do Tribunal de Justiça para débitos judiciais, atualizada desde cada desembolso com juros contados a partir da citação. Com juros contados da citação. Né? Tira esse a partir, ó. É mais curto. Com juros contados da citação. Pedidos e requerimentos. Eu gosto de requerimentos e pedidos, tá? Porque sempre é requerimentos e depois pedidos. Então escreva requerimentos e pedidos. Ante o exposto, a autora requer, bonitinho, trouxe o sujeito bem de forma clara. Sempre façam assim. Ante o exposto, o autor requer, o impetrante requer, o exequente requer, né? Não ante o exposto requer-se ou ante o exposto requer. Deixe claro. Ante o exposto, a autora requer a citação da ré por correio com aviso de recebimento ou por meio de domicílio eletrônico digital, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o deferimento da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo. Artigo é art. Ponto, não é artigo por extenso. Art. Ponto, sexto 8 do CDC. Aqui é aquela inversão que o advogado pede para o juiz, né? O advogado pede, porque tem inversão do ônus da prova ali, que é op legis, né? Que, se não me falha a memória, está lá no artigo 12, parágrafo 3º, e artigo 14 do CDC. Mentira, gente, não é que se me falha a memória, não. Se não me falha a memória, não. Parei o vídeo para pesquisar, tá? 12, parágrafo 3º, 14, parágrafo 3º do CDC, é aquela inversão op legis, né? Que está na lei. A condenação ao pagamento, que agonia, o advogado não coloca, a condenação da ré ao pagamento da indenização fixada em cláusula penal, por atraso na entrega do imóvel, no total de resultado da sanção em 1% do valor efetivamente pago à construtora, prorata di, itálico, prevista na cláusula do contrato, resumo do contrato, montante este que deve ser montante esse, que deve ser atualizado pela tabela prática. Deve existir mesmo essa tabela prática, tá? Não ia errar 2 vezes, né? Tabela prática do Tribunal de Justiça para débitos judiciais desde cada desembolso com juros contados da citação, ó. Não a partir da citação, aqui fez bonitinho. A condenação da ré, olha só, hein, que legal. A autora requer a citação, a aplicação, sempre com artigo definido, ó. Organizado, ou seja, o advogado aqui não está fazendo aquela bagunça, né? Ora, escrever que seja a recitada, a aplicação, que seja condenada, né? Está organizado, ó, está paralela à construção. A condenação da ré ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados por equidade.
Hum, olha só. Ponto e vírgula. A produção da prova documental em anexo e o consequente julgamento antecipado do mérito. Não entendi. A produção da prova documental em anexo e o consequente... O quê? Produção de prova documental leva ao julgamento antecipado do mérito? Não é consequência nenhuma, né? Em virtude da desnecessidade de produzir, faltou um D ali, produzir, outras provas. Cuidado, hein? Eu, advogado, jamais escreveria isso aí. Né? O intuito do advogado. A gente sabe que aí o intuito do advogado é ter a sentença rapidinha, né? Vai que na sentença o juiz não dá a inversão do ônus da prova, que no caso aí é op judicis, né? Ele não dá a inversão. E diz, ainda por cima, que a autora não provou os fatos constitutivos do seu direito. Não provou. E ainda por cima, procede ao julgamento antecipado do mérito. Você não pode nem reclamar em apelação, né? Você mesmo diz que não há, que quer o julgamento antecipado do mérito, que não tem mais prova nenhuma. Cuidado. Cuidado. Pegou? Em atenção ao artigo 300... Ah, aqui, ó. É aqui que eu quero conversar com vocês. Olha só como o advogado escreve. Em atenção, o artigo 319, 7 do CPC requer a dispensa da realização de audiência de conciliação ou mediação. Está requerendo a dispensa. Pode fazer isso, professor? Pode. Mas você... Vou parar aqui, ó. Cuidado com essa mania, hein? Proceda assim, ou seja, requeira a não realização da audiência, de vez em quando. Não faça sempre isso na sua petição, não, porque pode caracterizar litigância abusiva. Cuidado! Recomendação 159. Vou até botar aqui, ó. Recomendação, já deixei preparadinho aqui. Olha só. Recomendação 159. Recente a recomendação, hein? Bem recente. Fala sobre, ó, recomenda medidas para a identificação, tratamento e prevenção da litigância abusiva. Daí, no anexo, a recomendação aqui traz algumas condutas que podem configurar litigância abusiva e entre elas, olha só lá, pedidos habituais e padronizados de dispensa de audiência preliminar ou de conciliação. Muito cuidado, tá? Não é o caso aqui do advogado, não estou dizendo que é o caso aqui dessa peça, mas cuidado, não faça sempre esse pedido de não realização da audiência. Voltar lá na petição, então. Dá a causa o valor de R$ 9.628,80, com fundamento no artigo 2925 do CPC, termos em que pede deferimento, 9, né? Tira esse zero aqui. Esse zero tá errado? Não, mas padroniza sem o zero, tá? Que a peça fica mais limpa. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Petição inicial, se você quiser enviar uma peça aqui para o meu reacting, mande um e-mail para osvacijr@gmail.com. Gostou do vídeo? Se gostou, já deixe o like, se inscreva no canal caso ainda você não seja inscrito ou inscrita e compartilhe esse vídeo aqui com outros advogados. Adorei o vídeo. Que nota que eu dou para a peça? Em geralzão, uma nota 8, uma peça boa, né? Aquela parte da síntese processual não deveria ter, mas é uma peça curta, né, pessoal? Peça curta é a peça que o assessor gosta, tá? Então, nota 8 tá uma nota boa. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até mais.